carta 2 das Cartas de Cristo, nossas informações são das páginas 67 a 70. E hoje é uma palestra meio diferente, porque se resume em uma história. A história de quando Jesus saiu do deserto e voltou para a casa de sua mãe, Maria, hoje Maria Santíssima. Então, como nós aprendemos na carta 1, Jesus, vocês têm acompanhado, ele recebeu a autoiluminação lá no deserto. Nessa autoiluminação, ele teve um encontro com Deus, nosso Pai Criador, onde lhe foi mostrado, Deus lhe mostrou a obra da criação e revelou a ele as suas leis. Vocês já repararam que as leis de Deus são inquestionáveis? Nós não podemos questionar as leis de Deus, porque não temos todo esse poder e as leis de Deus não mudam nunca. Então, quando passou as 6 semanas no deserto, Jesus sentiu que já era hora de voltar à aldeia de Nazaré, para a casa de sua mãe. Então, ele estava muito feliz, exultante, com os conhecimentos que ele havia adquirido. Então, o propósito de voltar para a terra, retificando, para a casa de sua mãe. Ele fixou completamente os seus pensamentos em tudo o que ele havia aprendido. Porém, ele ainda era um homem terreno e muitas vezes os seus pensamentos se perdiam nas antigas formas de se pensar. Mas ele então rapidamente voltava o pensamento ao Pai e recebia a inspiração para se superar. Dessa forma, vibrando alto no pensamento, ele se voltava à luz novamente do entendimento e da consciência. No caminho de volta, da volta para casa, muitas pessoas o olhavam com muita desconfiança, porque ele estava com a aparência suja e descuidada. Mas Jesus superava os olhares, porque ele se lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimentos que as pessoas sequer podiam imaginar. E assim, olhem que história bonita na manhã de hoje. Jesus chegou à porta da casa de sua mãe. Bateu e sua irmã o recebeu. Sim, porque Maria havia tido vários filhos. Mas Maria não reconheceu Jesus de imediato. E passado aquele susto, ela o reconheceu. Porém, ela estava em choque,
e olhava Jesus de baixo para cima, até se dar conta de que aquele andarilho era de fato seu filho. E Jesus disse a ela: Mãe, eu sei que causo pena a você, mas você poderia ajudar-me? E Maria imediatamente o levou para dentro para receber os cuidados da família. E aí foi-lhe oferecido um banho, pomada para as feridas, porque ele havia tomado muito sol no deserto, tudo em silêncio. Depois Jesus se serviu de uma refeição, naquele tempo contendo pão, leite e mel. Depois Jesus dormiu por várias horas, acordando na manhã seguinte, revigorado e feliz. Mas Jesus estava ansioso para dizer a Maria que ele era de fato o Messias tão esperado, tão aguardado pelas Escrituras, mas não do tipo que o povo judeu esperava, porque o povo judeu esperava um sanguinário, um rebelde, um tirano. Agora sim, ele se sentia capaz de salvar as pessoas das más consequências dos seus atos. Então, ele sentia que podia ajudar as pessoas a encontrar a saúde, podia ensinar as pessoas como havia sido criado o mundo. E aí, assim que ele começou a contar a Maria, ela ficou encantada. Só que ela quis sair correndo, contar aos vizinhos que seu filho era o Messias esperado, que havia jejuado no deserto. Mas Jesus a impediu de sair. Como Maria iria reagir? Ele não havia contado tudo sobre as revelações do deserto. E quando dissesse a Maria que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças, porque eles acreditavam em um Deus vingativo e cruel, e não havia tal coisa. Não era assim, mas era assim que todos acreditavam. E Maria argumentou: como que Jeová, que vai governar o mundo e nos tornar bons, se não nos castigar? Porque ela tinha em mente ainda, tinha aprendido desde a infância a ideia do castigo. E disse a Jesus: ai, mas agora que você ficou importante, poderá ensinar ao sumo sacerdote seu próprio trabalho, que foi permitido a eles desde o tempo de Moisés. E Jesus silenciou. E Maria disse: na verdade, eu penso que você em nada mudou, porque Jesus havia sido um rebelde. Somente mudaram as coisas que vocês dizem. Mas como eu pude acreditar que você seria o Messias? Com suas ideias estranhas, você só levará o nosso povo a maiores tormentos do que nunca. E Maria começou a chorar,
ali naquele diálogo com Jesus. E seus irmãos já queriam colocar Jesus para fora. E naquele instante ele percebeu que ele precisava de paz de espírito, de silêncio, de colocar em ordem seus pensamentos. Precisava orar, pedir proteção e inspiração a Deus para futuramente abordar os judeus, trazendo a mensagem da Boa Nova. E tinha certeza, Jesus estava certo de que Deus atenderia suas necessidades. Mas Maria amava profundamente o seu filho. Preocupava-se em ver Jesus envolvido em tão grandes problemas. Então, Jesus começou a fazer os primeiros milagres dentro de casa. Às vezes, na casa de Maria, havia escassez de alimentos. Então Jesus orava, recorria ao Pai, reabastecia a casa, e Maria não dizia nada, apenas observava. Um dia, Jesus fez o milagre do pão, e Maria naquele dia observou que o forno da casa não havia sido aceso naquele dia. Então ela começou a questionar suas próprias atitudes. Um dos irmãos de Jesus feriu a mão e a ferida infeccionou. Jesus fez uma oração com as mãos no ferimento, que foi imediatamente curado, mas o irmão não agradeceu. Tempos depois, sua irmã também queimou a mão. Seu outro irmão sentia fortes dores de cabeça. Jesus curou os dois, mas seus irmãos caçoavam de seus poderes sobrenaturais. E a tensão na casa de Maria só aumentava. E eu me lembro de uma frase de Jesus que eu aprendi no Evangelho, onde ele dizia aos seus discípulos que ele não tinha um lugar onde recostar a cabeça, porque ele sofria muito com a indiferença dos seus irmãos. E ali, no aconchego do lar, Jesus tornava-se cada vez mais atencioso. Amava Maria com ternura e compaixão, como todas as mães devem ser amadas. Um dia, Maria perguntou a Jesus: "Você acredita que Jeová seja um mito? Ninguém nunca viu Jeová." E Jesus respondeu: Eu vi aquele que criou todas as coisas, mas eu o chamo de Pai, pois ele é amor perfeito, trabalha dentro de mim e através de toda a criação. E é o Pai em mim, ele informou a Maria, que tem trazido o que você necessita em casa e que curou meus irmãos tão rapidamente. E Maria perguntou a Jesus
o que ele achava sobre o castigo divino. E Jesus disse: não existe castigo divino, não da forma como nós entendemos. E Jesus explicou, e serve para todos nós. Durante a vida, vejam bem que explicação maravilhosa. Todos nós temos de encontrar uma forma de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, pois são os nossos pensamentos que nos separam da proteção divina, trazendo misérias, doenças. Somente quando tivermos aprendido com muita fé a superar o eu, entraremos no reino dos céus. Maria ouvia, meditava, como ela acreditava muito na religião judaica, com os ensinamentos de Jesus, ela estava colocando para baixo seu velho mundo. Então, enquanto ali Jesus restabelecia suas forças entre os familiares, ele tirava um tempo para estudar as Sagradas Escrituras, para se preparar para um encontro que, na verdade, foi um confronto com os escribas e fariseus de modo confiante. Era necessário para ele que ele soubesse o que diziam as Escrituras, pois ele sabia que era dele a quem os profetas, todos os profetas haviam falado. Jesus pensava enquanto estudava: eu poderia resgatar, salvar as pessoas das doenças, da miséria, da pobreza, ensinando a verdade sobre o reino dos céus e a realidade de Deus Pai, consciência criativa do universo. Pensava e o tempo passou e Jesus se sentiu preparado, física e espiritualmente, para sair e curar. E para agradar a Maria, compareceu Jesus num dia de sábado na sinagoga para falar para toda a congregação. Chegou, sentou-se como era de costume. Depois se levantou. Alguém entregou a ele o livro de Isaías para que o lesse. Jesus escolheu exatamente a passagem que profetizava a vinda do Messias, que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos encarcerados, a recuperação da visão aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar as graças do Senhor. E hoje vocês estão vendo esta profecia cumprir-se em mim. Foi um choque na sinagoga.
um espanto para todos os presentes. Fez-se um silêncio na sinagoga entre todos. Resultado, acabou resultando em expulsão de Jesus do templo. Uma multidão, mentalizemos a cena, uma multidão agarrou Jesus e o levou para um monte, com a intenção de matá-lo. E de repente, a própria multidão não se entendia mais. E na confusão, Jesus escapou. A única alternativa, findando a nossa história, foi que Jesus teve de deixar a casa de Maria e foi pregar na cidade de Cafarnaum, uma agradável cidade do mar da Galileia. E assim começaram suas pregações, suas curas, sua convivência entre todos os discípulos. E hoje, para nós, estudando, falando, lendo as cartas de Cristo, todos nós estávamos acostumados, que nos foi imposto em nossa mente, dentro das religiões que nós já professamos, a santidade de Maria Santíssima. Mas não, Maria Santíssima era uma mulher do povo, uma mãe de família, que teve sim vários filhos depois de Jesus. Mas o assunto fica para a semana que vem, quando nossa irmã Terezinha dará prosseguimento às curas e à vida de Jesus fora da casa de sua mãe. Que assim seja.